que pega mais nas pessoas é que você olha lá um artista, vamos pegar um caso aqui, tá, para ilustrar, tipo o Whindersson Nunes. Sim. Ele é a personificação do sonho realizado absoluto de qualquer brasileiro. Sim. O cara conseguiu absolutamente tudo que um ser humano poderia querer. Sim. Aí quando você começa a ver que ele está sofrendo um caso intenso, absurdo, profundo de depressão, você pensa o quê? Poxa, mas espera aí. Como que quem chegou lá conseguiu conquistar tudo não se sente feliz? Eu acho que essa é o maior paradoxo para conseguir entender isso. E, ao mesmo tempo, pegando artistas como músicos, não é? Por exemplo, tem artistas que eu sou fã e desde pequeno, por exemplo, o Silverchair, lá que é o Daniel Johnston. Então, a galera não deve conhecer nada do que eu tô falando. Mas enfim, era considerado um dos maiores gênios da música, sei lá, 20 anos atrás, do rock. Era jovem, era um prodígio, era talentoso, cantava bem, compunha músicas incríveis e de repente enlouqueceu. Ele tá louco até hoje e a banda não volta. Aí você fala, mas poxa, o cara foi agraciado por um dom divino. Mas a gente tá falando de artistas, você pensa, poxa, ele foi agraciado com esse dom divino, mas ao mesmo tempo ele não sabe lidar com isso, se mergulha e destrói a própria vida. Às vezes você acaba com drogas, por exemplo, ou comete suicídio, ou fica louco, ou fica numa depressão muito profunda. Então eu acho que esse paradoxo é muito difícil para a pessoa comum, digamos assim, a pessoa que está vivendo a sua vida com suas dificuldades, com as suas privações, que sofre, né, que tem um pouco de alegria aqui, às vezes, ou às vezes passa mais dificuldade do que alegria. Você pensa, poxa, mas a pessoa tem tudo. Ou a pessoa tem algo que quase ninguém tem, que é um talento único no mundo, ao mesmo tempo. Mas isso não é o bastante para a pessoa encontrar felicidade? Eu queria que vocês passassem essa interpretação de vocês com relação a isso, assim, como é que vocês enxergam essa forma da gente considerar que às vezes um humano comum, como qualquer outro, na verdade é um super-humano. Aí cai em todas essas tragédias que a gente viu de pessoas super famosas. No caso que você falou do Whindersson antes, ele era garçom, né? E aí virou um stand-upper e depois virou uma celebrity. Ele já nem é mais um stand-upper, onde ele vai milhões e lota estádios e vai pro exterior e lota. Você abre o Netflix, tem vários filmes do cara. É um negócio... Só que aí vai para uma coisa de essência, foco. O que você quer da sua vida? Você chega lá, você tem, sei lá, 6 BMWs, 4 mansões. Não que eu esteja negando que o dinheiro é interessante. O dinheiro é maravilhoso, dá para viajar para Paris, dá para fazer umas coisas maravilhosas com o dinheiro. Só que às vezes, o que aconteceu com o Elvis, com o Michael Jackson, o cara se vê naquele furacão e ele fala assim, eu só queria estar na casa da minha tia, conversando com ela e tomando um café, aí começa a chorar, mas tem 100 mil pessoas te esperando, Whindersson, mas meu Deus, mas o bolo da minha avó, assim, coisas ordinárias que você quer fazer e a vida vai te tirando daquilo. E o Gasparetto, para ele chegar a ser o número 1 do mundo esotérico e fazer o próprio Áureo Coral falou que eles fizeram 14 shows no Ibirapuera lotados seguidos. Nossa. Era um absurdo de público e de fenômeno, assim. O Ibirapuera cabe lá, sei lá, 8 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas. Só que às vezes o ser humano precisa parar, precisa ter a família. Então envolve uma série de coisas que às vezes a gente pensa que a felicidade é uma coisa, né? Que até eu falo lá na Vibe Mundial, o programa Alegria de Viver. Eu falei isso mais ou menos hoje. Às vezes a gente sonha tanto com uma coisa e a vida vai jogando sempre para outro. Tem os planos divinos, tem uma série de outras coisas, assim. A gente imagina, sei lá, eu mesmo, eu tenho esse cabelo aqui porque eu queria ser um rockstar, mas não fui. Mas agora vocês são. Lá, é isso. Então, pra nós vocês são. De outra forma. Teve uma história muito legal, meu pai fechou uma turnê, acho que era em 1977, ele foi fazer uma das turnês com a banda dele de jazz pelos Estados Unidos. E cara, só tocando em lugares maravilhosos, tocando no estádio do Saints e etc. E o batera falou, começou a chorar, o que tá acontecendo com você?
Eu tô com saudades da feira lá da Vila Matilde, sei lá de onde. É um negócio assim. Meu pai nunca esqueceu disso. O cara tá no paraíso, tocando lá em New Orleans. E ele queria estar na feira, no Cambuci, o negócio, sabe o negócio? Tem um filme que fala sobre isso, o nome acho que é Bird Box, é uma coisa assim, é um filme do Michael Keaton. Que a mulher, ela faz um quiprocó desgraçado. Birdman. 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 Ele chega, verdade. eu quero ir Muito pra legal. Broadway, quero ir pra Broadway. Ela chega lá no catso da peça da Broadway lá e começa a chorar. Ai, mas não era isso que você queria a vida inteira. Ah, não queria, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Aí entra em confronto com aquilo que você colocou também, Guru. É uma coisa que você realmente quer ou que alguém te falou pra agradar alguém. Exatamente. Você precisa decidir isso. Olha que legal, eu quando era criança, eu recortava assim, eu pegava, vamos supor, não sei onde, ou numa revista vinha capa de um disco que eu adorava, sei lá, de uma banda do Led Zeppelin, sei lá, eu recortava, fazia o disquinho, aí pegava uns bonecos de uma coleção, transformava eles num rockstar, assim, geralmente, tinha o Khan, da Ira de Khan, eu tinha o boneco de Jornada nas Estrelas, que ele já era cabeludão e cabelo branco, com uma pintura linda aqui, assim. Era meio rockstar, meio Kiss, assim. Então, né? pô, aquele já virou um boneco. Eu e o André, a gente fazia guitarra e baixo e bateriazinha de papelão e, pô, fizemos uma Fender, ele segurava. E eu criei como se ele fosse um personagem da minha infância, que era um rockstar. E eu sempre me visualizava sendo aquele carinha, eu vou fazer isso também, eu vou fazer. E eu, quando eu fazia, eu botava música e eu ficava mexendo nele, etc. E eu me transportava, eu era aquele bonequinho tocando para aquele público, tá? E para mim era maravilhoso. E engraçado que eu continuei fazendo isso com esse boneco e outros, mesmo depois de eu fazer sucesso com algumas bandas. Então era uma coisa como se eu pudesse ali estar simulando. Talvez, eu primeiro premeditei, né? E depois eu simulava coisas que eu adoraria fazer e curtir. Então, assim, eu gosto muito dos momentos em casa. Então, acho que uma das dicas que eu posso dar para os artistas é não esquecer também de ter esses momentos. Sabe? Porque a velocidade é altíssima, ela te leva a um perigo maior. A velocidade é altíssima, de repente você não consegue frear o carro se você precisar. Se você pega, assim, bandas, vamos supor, que nem aconteceu com o Guns N' Roses, né? Os caras eram demais na época lá, 90, 89, sei lá, que tinha uns shows incríveis. Você vê no YouTube, era tudo perfeito, tudo maravilhoso e tal, né? E aí, é aí que o cara pode patinar também, porque o cara vai se sentir um deus. O Axl Rose era bonito, cabeludo, loiro, cantava um agudo maravilhoso, não sei o que. Hoje parece o Mickey Mouse. Cara, você já viu, no Guns N' Roses tem exemplo total. O Steven Adler, que é o baterista original, ele não aguentou o tranco, ele gravou o primeiro álbum mais icônico do Guns N' Roses, Appetite for Destruction, e ele pirou, saiu da banda, não aguentou o tranco, e pirou mais ainda quando viu o tamanho que a banda ficou logo depois que ele saiu. Porque eles começaram a ficar famosos, ele ainda era. Ele saiu, a banda virou a maior banda do mundo. Logo na sequência tem depoimento do Slash falando que ele não lembra, ele não tem nenhuma lembrança de 1988 até 90 não sei quanto. Ele não tem nenhuma lembrança de dia nenhum, das turnês, ele nenhuma lembrança. Imagina isso. O Axl Rose também. Muitos problemas aí que ele teve, pô, levou o cara a uma mudança, inclusive, das cordas vocais e etc. Porque a depressão causa um monte de problemas assim hoje também. O cara tem diabetes, e a gente ainda não trouxe a Cristina Cairo aqui, mas ela vai vir em fevereiro, né? Que fala da linguagem do corpo. E a diabetes, o que é? É quando a pessoa... Isso é uma interpretação da linguagem do corpo egípcia, pelo amor de Deus, consulte seu médico. É uma interpretação espiritualista. Espiritualista. Sim. É quando a pessoa mística. Vive do passado. Diabetes. Ela vive uma tristeza do passado, ela fica com aquilo no inconsciente dela. No passado eles eram os fodões, não tinham como não ser. E agora eles não conseguem recriar. Tem algumas bandas que conseguem com dignidade e com a idade mostrar um negócio legal. Aquilo, quando eu olho, a galera canta as músicas do Guns de uma forma que o show é levado meio que pela plateia. Sim. Porque a banda mesmo já era. Assim, não os tocando lá, eles estão tocando, mas não tem voz, não tem mais nada. E várias outras que eu não vou citar, que eu não sou especialista em rock, que também às vezes vão, não sei o que, o Chiquinho lá vai voltar, e aí monta uma arena, aí no futebol americano, aquelas coisas americanas, é um negócio meio frouxo, meio estranho, assim, sabe? Fica meio... Forçado. Forçado.
Não é? Então, E você falou, não conheço tanto rock, mas às vezes as sensações de quem não é tão especialista, às vezes é uma coisa muito importante, que é a visão real da coisa. A visão você é a melhor, é o né? público, a mais isenta, né? É a mais pura. Porque às vezes você gosta tanto que você defende o que é indefensável, às vezes. assim, o fã Verdade. sempre vira um tontão, né? O fã, ele vira totalmente tonto. Quem fala isso é Porque o fã, ele resto não- Deus. É que ele não enxerga. O fã, você não enxerga. Quando você é fã... E, Você fica cego. tem uns filmes antigos, tem um documentário do Bowie também, David Bowie, que é incrível ele falando sobre essas coisas, porque ele fala de uma forma muito poética e muito viajando, isso assim, É um artista inteligentíssimo, né? incrível. Então ele fala essa coisa de ser um deus, de etc, de um deus do rock, mas que não é deus nada, então na realidade é quem não gosta do glamour, daquela coisa, mas ao mesmo tempo existe uma insignificância que anda junto com tudo isso. Eu acho que o mais legal mesmo é você ter todos os lados e respeitar todo mundo, porque se você atingir um ponto de que você já se sente um deus, eu acho que aí ferrou. Já pirou. Aí começa um princípio pra você já ficar maluco.